da minha cidade, uma fogueira. Isso aí, galera. Trazendo uma palavra. Trazendo uma palavra. Ah, irmão, isso aqui, beleza? Posso falar com você rapidinho, irmão? Pode ser. Eu gravo vídeo aqui falando sobre Jesus Cristo. Eu posso gravar com você? Conhece a Cristo? Você sabia que Jesus Cristo é o nosso despertar para a verdade? Que Cristo, ele... Muita gente não entende que Cristo, ele veio nos ensinar a ser guiados pelo Espírito Santo. Porque quando Cristo morreu na cruz e fez o sacrifício para salvar a humanidade, ele outorgou, ele nos deu o acesso direto ao Pai e veio a descida do Espírito Santo. E todo o tempo que Jesus Cristo viveu nessa terra, ele nos ensinou a sermos guiados pelo Espírito Santo. Porque tem uma diferença entre a gente viver para nossa carne e pelo Espírito. Porque veja bem, quando a gente escolhe ser guiado pela carne, viver pela carne, a gente é escravo das nossas próprias vontades. Porque tudo que é vício, mau hábito, tudo que a gente cultiva de ruim, ele provém da carne. Mas quando a gente escolhe viver pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo nos deu, através do seu sacrifício na cruz, a gente é guiado. Então tem uma diferença. Quem vive pela carne é dominado, subjugado, escravizado por ela. Mas quem escolhe viver por amor de Cristo, vive guiado por Ele, livre e guiado. Porque se a gente vive por Cristo, a gente não é escravizado por nós mesmos. Não só por nós mesmos, mas pelo mundo em geral. Porque a gente se submete a esse sistema que está aí, porque a gente aceita que o homem nos guie, que o homem fale o que a gente tem que fazer. E a verdade é muito além, porque a gente não deve se submeter ao homem, a gente deve se submeter a Jesus Cristo, para que a gente não viva nessa inércia, nessa farsa que está aí. Porque a gente vê que a gente vive num teatro armado. Quando você olha para a política, quando você olha para o mundo em geral, mídia, a gente consegue ver que é tudo um teatro armado e coloca as pessoas sobre um jugo de opressão. Eles bombardeiam a gente, oprimindo com mentira, ditando como a gente tem que viver. Só que você vê que cada vez mais que o mundo avança, né, digamos assim, tudo fica mais normal. Tudo aquilo que era imoral se normaliza. As pessoas hoje em dia não ligam mais para os bons costumes, viver numa sociedade boa, assim, que não cultive, que não exalte as coisas imorais como está sendo exaltado. A gente vê que tá tudo aquilo de mais podre na humanidade está sendo exaltado. Quando a gente olhar num contexto geral, tudo aquilo de podre está sendo exaltado. E Cristo nos chama de fora, para fora disso, para fora desse sistema mundano que está aí, que é o próprio, que é guiado pelo próprio homem, que serve a demônios, a Satanás, porque o Satanás, ele é o nosso oponente e é ele que coloca a gente sobre esse jugo de opressão, sobre essa inércia, né? Porque a verdade que eu consegui perceber é que quando a gente vive guiado por nós mesmos, a gente se submete a uma opressão que não precisa, porque Cristo nos livra disso. Legal, cara. Legal. Gostou, irmão? Gostei, valeu. Posso orar por você, irmão? Qual que é o seu nome? Posso orar? Só se você quiser. Ah, não precisa não. Não precisa? Beleza. Que Deus abençoe. Mas obrigado. Medita, ó. Medita. Se você um dia quiser buscar o Pai, busque em espírito e verdade, que você vai encontrar. A verdade, ela é espiritual. A verdade não está no externo, não está em religião, não está em nada. A verdade está interna. Entendeu? Tá bom, obrigado. Satisfação, qual que é o seu nome, irmão? Paulo. Paulo. Satisfação, irmão. Que Deus abençoe, viu? Amém. Falou? Falou. Com licença, moças. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Deixa eu falar, vocês sabiam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Sabemos, por isso que a gente serve a Ele. E vocês servem a Ele, olha que coisa boa. Então, olha aí. E olha que coisa boa, olha só. Nós estamos sentados Eu tava conversando com o rapaz ali do que Jesus veio fazer nesse mundo, né? Que ele veio realmente para nos ensinar, não só para salvar a gente na cruz, mas para ensinar a gente a viver guiados pelo Espírito então tá bom. e não subjugados pela nossa carne. Porque quando a gente aceita ser subjugado pela nossa própria carne, a gente aceita
o que o mundo nos entrega, que é essa farsa, essa mentira, que nos coloca esse jugo de opressão, que realmente nos oprime, que realmente faz a gente viver em uma mentira. Porque o que o sistema faz com a gente é colocar a gente sobre um jugo de escravidão mesmo. E hoje eu percebo que muito mais do que só o sacrifício de Jesus, ele ficou 3 anos ensinando as pessoas. E o ensino que ele veio trazer para as pessoas foi a viver guiados pelo Espírito. Porque quem vive pela carne vive dominado, subjugado e escravizado por ela. Mas quem vive pelo Espírito vive livre e guiado por ele. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única verdade. É por isso que a gente não pode se deixar subjugar pela nossa vontade carnal, porque a gente passa a aceitar essa mentira que até o próprio sistema tem colocado sobre nós, normalizando imoral, tudo que a gente está vendo sendo normalizado, exaltado como se fosse algo bom, é tudo uma farsa colocada sobre o próprio oponente. E infelizmente, a gente, por se deixar ser subjugado pelo homem, a gente acaba aceitando. Muitas vezes por ter medo, né? Muitas vezes por ter medo de lutar pela verdade, porque nesse mundo é muito ruído pra gente escutar a voz de Cristo. Mas ele ainda chama cada um de nós. Ele chama cada um de nós para voltar a ele. E ele tá sempre de braços abertos, esperando que as pessoas o busquem em espírito e verdade. Se vocês buscar o Pai em espírito e verdade, vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar. Porque a verdade, ela não é externa. Porque em Lucas 17, 21, Jesus fala que o reino de Deus está dentro de nós. Então o reino já está dentro de nós. E ele quer guiar cada um de nós pelo caminho certo e o caminho justo e reto. Então busquem espírito e verdade, vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar. Tá bom? Obrigado, meninas. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Um ótimo trabalho aí. Obrigada. Busquem espírito e verdade que vocês vão encontrar o Pai. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Opa, irmãozão, na paz? Posso falar com você, irmão? Tem um tempinho aí? Eu gravo vídeo falando sobre Jesus Cristo, eu posso gravar com você? Pode. Ô, irmão, qual que é o seu nome? Rafael. Rafael, prazer, Gustavo. Ó, Rafael, vou gravar aqui nós, beleza, mano? Mas o importante é a mensagem. É igual eu tava falando pro pessoal que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade... Perdão, irmão. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, muito mais do que veio só se sacrificar por nós, para que nós fôssemos salvos. Ele veio para que nós, durante 3 anos ele ensinou aqui. E o ensino que ele ensina pra gente é para nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Porque veja bem, tem uma diferença da gente entregar o governo da nossa vida para o nosso homem interno e entregar o governo da nossa vida para o Espírito Santo, que nos foi dado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando a gente entrega o governo para nossa carne, a gente aceita ser subjugado e escravizado por ela. Porque tudo de ruim que a gente cultiva, mau hábito, vício, tudo isso que a gente se coloca nesse jugo de opressão é por causa da nossa vontade humana, a vontade da carne, porque ela tende ao pecado. Mas Jesus Cristo, ele nos ensinou a sermos guiados pelo Espírito. Quando ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz de cada dia e siga-me. É para que a gente deixe tudo aquilo que nos faz mal e passe a ser guiado por ele. A diferença, ser guiado pela carne você é dominado e subjugado. Ser guiado por Cristo você é livre e guiado por ele. Inclusive, a gente vê que o próprio sistema, ele nos coloca sobre esse jugo de opressão, que a gente tem que aceitar tudo. A gente vê que o mundo caminha para uma farsa, né? Quando a gente olha para o cenário político geral, a gente vê que é uma farsa. E a gente acaba aceitando justamente porque a gente aceita ser subjugado pelo homem, né? Então é engraçado, mas quando a gente aceita ser subjugado tanto pelo nosso homem interior, quanto para homens que são corruptos, né? Que tem, né, a corrupção, né? Não são todos, mas o homem, ele tende à corrupção. E eles colocam um monte de absurdo pra gente aceitar, né? Porque eu vi que você tá trampando, eu era motoca, tá ligado? E, mano, quando eu tava na vida de motoca, eu só trampava e só vivia preocupado, irmão. Só vivia preocupado, falava, pô, preciso correr pra pagar a conta que não sei o que. Isso
quem coloca, quem planta esse pensamento em nós é o próprio sistema. Não é que ele planta só o pensamento, ele planta o próprio abuso contra a gente, né? Porque você vê que os caras, em vez de estar melhorando a nossa situação, geralmente eles estão roubando e fazendo a gente. E aí essa roubalheira deles é o que faz a gente, infelizmente, ter que se sujeitar a isso. Mas qual que foi o jogo do sistema? Criar um monte de gente com pensamento padronizado. Ele padronizou a gente pra gente ser subjugado por essa farsa que tá aí. Entendeu? Então a gente fica aceitando e só se lasca, irmão. É verdade. Mas Jesus Cristo, irmão, ele nos ensina a ser guiados pelo Espírito. E ele vai te livrar de qualquer farsa, de qualquer mentira que você se subjugue, que o homem te coloca. Se você ser guiado pelo Espírito Santo, irmão, pode ter certeza que você não vai se subjugar a nenhuma farsa, a nenhuma mentira que aí está. Só que a verdade de Deus não é a busca externa, não estou falando de religião, estou falando da busca do coração. Porque o Pai, ele fala, o Pai procura os adoradores que o busquem em espírito e verdade. Porque a verdade não é externa, porque até na religião a gente vê corrupção. Então jamais se exuma a busca por Deus à religião, porque a busca está interna. O reino de Deus está dentro de nós, entendeu? Ele nos ensina a acessar esse reino. Beleza, irmãozão? Beleza.